Olá pessoal, Tauíli Toné, psicólogo, neurocientista, doutor em ciências médicas, professor de psicologia aqui falando. Estou gravando uma série de vídeos sobre psicologia e imunidade e agora eu quero falar sobre a questão da prece, da oração, da prece intercessória especialmente. Eu sei que essa é uma questão muito polêmica porque ciência e espiritualidade não se bicam, porque ciência investiga aquilo que a gente consegue replicar, aquilo que a gente consegue mensurar, aplicar um método para estudar e fala daquilo que pode ser falseável, que eu consigo reproduzir para testar se é ou se não é. As questões da espiritualidade, em geral, não são assim. São questões mais voltadas à experiência de cada um, a fenômenos que surgem em um dado momento que são impossíveis de controlar em laboratório. Claro que tem alguns temas que dá para a gente estudar, né, cientificamente falando. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o poder da prece. Tem um professor aposentado, médico, imunologista de Brasília, da UNB, tá, professor emérito da UNB, chamado Carlos Eduardo Tosta, que ele investiga esse papel da espiritualidade na saúde, e ele publicou um trabalho falando de um estudo que ele realizou. Ele pegou 52 estudantes de medicina, sadios, dividiu em dois grupos, 26 para cada lado, e um dos grupos ele aplicou a prece intercessória à distância. Umas mulheres, né, que faziam essas preces intercessórias de pedir para Deus interceder pelo bem do outro, pela saúde do outro, pegava foto 3x4 deles e rezava pelo bem deles. E o outro grupo não recebeu essa prece. Detalhe, o grupo dos estudantes, nenhum dos dois grupos sabia quem estava recebendo e quem não estava recebendo a prece. Era um estudo cego. E quem ia coletar o sangue, porque é um estudo acerca do papel da prece na imunidade, então eles coletavam o sangue antes para medir as células imunitárias e coletavam sangue depois, né, para fazer essa comparação. Quem ia coletar o sangue também não sabia a qual grupo pertencia a pessoa que ele estava coletando. Então é um estudo duplo cego, um estudo longitudinal, que foi ao longo do tempo, duplo cego, como eu falei, aleatorizado, porque eles sorteavam quem ia fazer parte de um grupo, quem ia fazer parte do outro grupo, e experimental, porque eles estavam testando o efeito de uma variável independente, que a gente chama, né, uma variável suposta causa, num efeito, num desfecho, que no caso é a imunidade da pessoa. Surpreendentemente para o cientista clássico, né, não para o professor Tosta, mas enfim, o que ele encontrou foi uma diferença significativa na imunidade das pessoas que receberam a prece, que não sabiam que estavam recebendo a prece. Os dois grupos antes apresentavam o mesmo comportamento imunitário, digamos assim, uma alta variabilidade lá no seu número de células de glóbulos brancos, e depois desse experimento, 1 a 2 semanas de prece, cada pessoa estava recebendo, ele percebeu uma redução na variação na atividade das células imunitárias. Então elas não estavam aumentando nem diminuindo, elas estavam mais coesas, mais estáveis, digamos assim, tá? Isso no grupo que recebeu a prece. Antes, portanto, estavam mais variantes, depois da prece ficou mais constante, mais estável. No grupo que não recebeu a prece, eles continuaram na mesma variação, na mesma alta variação antes e depois. Então houve uma diferença no grupo que recebeu a prece antes e depois, e houve uma diferença entre os dois grupos, o que recebeu e o que não recebeu a prece, no momento 2, né, depois de ter sido feito o experimento. Esse estudo ele não comprova, tá? Não comprova que a prece afeta a imunidade, mas ele traz uma evidência, tá? Faltou um detalhe estatístico importante que eu não vi no estudo dele, que é mostrar qual a diferença no grupo que não recebeu a prece no antes e depois, né? Eu senti falta desse detalhe, saber se eles melhoraram, né? Se esse grupo teve uma diferença no antes e depois, tá? Esse dado não tinha. Nesse mesmo estudo que o professor Tosta pesquisou, ele fez uma revisão de literatura, ele trouxe 11 estudos que falam do poder da prece na imunidade, e ele viu que desses 11 estudos que ele encontrou, 8 encontraram resultados positivos, favoráveis para a prece afetar positivamente a imunidade. 2 estudos não encontraram resultados estatisticamente significativos, e um estudo mostrou um resultado inverso, né, negativo. Tá? Bom,
Outros estudos que eu fui atrás, que o professor Torsta não fala, outros 2 estudos com pacientes com câncer, pacientes cardiológicos, eles não encontraram diferenças estatisticamente significativas, tá? Bom, prece altera ou não altera? Esse estudo do professor Torsta e outros que ele trouxe traz uma certa evidência de que você orar para o outro à distância, sem a pessoa estar sabendo, pode alterar. O professor Torsta fala de um tipo de energia que não é, digamos, estudada cientificamente, que eles chamam de prana, né? Que os orientais falam muito sobre isso, uns chamam de ki, outros chamam de... tem uma série de nomes, né? No Feng Shui você tem lá o Qi, né? O Qi, enfim, né? Energia vital, tá? Tem outros nomes em outras culturas, ok? Esse tipo de energia, que a turma do Reiki, né, diz que passa quando faz o Reiki, a turma do Espiritismo diz que passa quando faz o passe lá, enfim, tá? Ele traz esse argumento, fala que esse tipo de energia não é sujeito ao espaço e tempo. Independentemente disso, né, olhando de forma cética como um cientista, vamos supor que isso seja um acaso, né? Ele encontrou esse resultado por acaso. Mas isso não tira o mérito de que você fazer uma oração, você entra num estado rítmico e de uma respiração mais sistemática, padronizada, quando você faz, por exemplo, você reza, sei lá, 10 Ave-Marias. Você entra num ritmo de respiração que gera um padrão autonômico de uma maior atividade do seu sistema nervoso autônomo parasimpático que te gera um relaxamento. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que controla o nosso corpo independentemente da nossa vontade, que controla o coração, controla os pulmões, controla as vísceras de forma geral, enfim, né, aquilo que a gente não controla de forma consciente, tá? O sistema nervoso autônomo, ele vai ter, são 3 divisões, mas geralmente a gente fala só de 2, que é a parte simpática e a parasimpática. A parte simpática é do estresse, a parasimpática é do relaxamento. Então, quando você ativa o parasimpático meditando ou orando, você está, de certa forma, ativando o parasimpático, portanto, reduzindo a liberação de adrenalina, reduzindo a liberação do cortisol, que são os hormônios do estresse. No caso da adrenalina, ela até melhora a imunidade, mas o cortisol, que é do estresse crônico prolongado, como muitas pessoas estão sofrendo aí com essa série de notícias, né, sobre a gravidade do vírus, enfim, da pandemia, pode afetar a sua imunidade. Então, você fazendo orações, de forma ou de outra, ou meditando, você está ativando esse parasimpático, e a própria oração onde você acredita, onde você tem uma certa esperança, isso gera um pensamento mais positivo, mais tranquilo, uma cognição de maior confiança, que afeta os seus sentimentos, a sua fisiologia, os seus hormônios, e melhora a sua imunidade. Então, de forma ou de outra, do ponto de vista materialista, sim, prece, oração melhora a sua imunidade, tá? Quer queira, né, acredite ou não, então treino respiratório ajuda, prece ajuda, e se você acredita, o efeito placebo vai exercer o seu efeito e vai melhorar a imunidade, porque você vai acreditar nisso. Então, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!